Amigos, padrinhos e agora rivais, Gerson e Payet se reencontram em alta no Flamengo e Vasco. Entre 2021 e 2022, meias formavam uma dupla de sucesso na França e agora vão se enfrentar pela primeira vez. Rivais pela primeira vez no domingo, Gerson e Payet são bons amigos fora de campo. Amizade construída durante 2 anos no Olympique de Marselha que se estendeu ao Rio de Janeiro, desde a chegada do francês ao Brasil, em agosto. Apesar de hoje atuarem por times rivais, Gerson e Payet se falam com alguma frequência. Por conta do calendário, os contatos geralmente acontecem por troca de mensagens. A última partiu de Gerson, que parabenizou Payet pelo gol diante do Fortaleza, na quarta-feira, o primeiro do francês com a camisa do Vasco. Gerson, inclusive, teve participação na vinda de Payet para o Brasil. Antes do acerto com o Vasco, o francês conversou com um amigo e ouviu boas referências sobre o Rio de Janeiro e o futebol brasileiro. Falei com o Gerson pelo telefone, eu queria saber como ele vê o Brasil, para falar do Vasco. Passamos 2 anos juntos, eu ficava ao lado dele no vestiário. Eu o ajudei quando ele chegou à França, foi difícil para ele no começo. Eu senti que ele podia me ajudar e reforçou que seria bom vir para cá, disse Payet, em sua apresentação no Vasco, em agosto. A amizade começou na França. Negociado pelo Flamengo, Gerson desembarcou no Olympique de Marselha em 2021. O entrosamento dentro e fora de campo aconteceu de forma gradual e rendeu frutos já na primeira temporada, quando os dois foram os principais responsáveis por levar o time de volta à Champions League, sob o comando de Jorge Sampaoli. O clube terminou na segunda colocação do campeonato francês, atrás apenas do badalado PSG. Não foi um amor à primeira vista. O Gerson chegou um pouco tímido, um pouco do jeito dele, e ficou um pouco isolado. Mas pouco a pouco eles se aproximaram, o Gerson começou a se adaptar. Na primeira temporada eles se deram muito bem dentro e fora de campo. Foram super decisivos e levaram o Olympique para o 2º lugar do campeonato francês e para a Champions, recorda o jornalista francês Eric Frozio, correspondente do L'Equipe no Brasil. Os números comprovam a importância da dupla na campanha do Marselha. Na temporada 21-22, Payet foi o jogador com mais participações em gols do Olympique, 22, seguido por Gerson, 13. Nesse período, o francês até brincou em um vídeo, publicado pelo Olympique, pedindo para que o brasileiro parasse de dar tantas assistências, pois o papel de maior garçom do campeonato era dele. Tudo em tom bem-humorado. Após um primeiro ano em alta, de entrosamento e bons resultados em campo, Gerson e Payet enfrentaram um problema em comum na temporada seguinte, o técnico Igor Tudor. Substituto de Sampaoli, o croata desembarcou em Marselha e barrou os 2 principais jogadores do time. Com pouco espaço, Gerson recebeu oferta do Flamengo e optou por retornar ao Brasil no fim de 2022. Ídolo do Olympique, Payet teve um pouco mais de paciência, mas seguiu o mesmo caminho no fim da temporada. No segundo ano, quando Tudor chegou, ele isolou os 2. O Payet escolheu trabalhar e encarar. O Gerson não teve paciência e preferiu sair. Mas eles se juntaram ainda mais fora de campo nesse momento e construíram essa amizade, disse o jornalista francês Eric Frozio. Dupla chega em alta. O clássico reencontro será neste domingo, às 16 horas, de Brasília, no Maracanã. Agora no futebol brasileiro, Payet e Gerson chegam ao clássico com status de protagonistas. Os dois vivem um bom momento. O francês marcou seu primeiro gol e foi decisivo na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, na quarta-feira, em São Januário. Mais adaptado ao futebol, o camisa 10 ganhou a posição de titular. Ele tem muita experiência, está melhorando dia a dia, tomando conhecimento do futebol brasileiro, estamos trabalhando muito com ele para entender. Está melhorando, está mostrando sua categoria, feliz por ele e pelo grupo, elogiou o técnico Ramon Dias, após a partida de quarta. Gerson, por sua vez, também chega em alta. Em um ano ruim do Flamengo, o meia foi um dos poucos a se salvar e vem de boas partidas e convocação.
Após estar com a seleção brasileira na data FIFA, voltou a foi titular na vitória sobre o Cruzeiro, a primeira sob o comando de Tite. O técnico, que já havia levado Gerson para a seleção anteriormente, usou o jogador como um ponta em sua estreia, com liberdade para flutuar nos dois lados do campo. Posicionamento que deve se repetir outras vezes. Em 2021, quando comandava o Brasil, Tite deu a seguinte declaração: "Eu não considero o Gerson um volante. Considero o Gerson um jogador de articulação. Ele teve sua origem como 10, tem jogado adiantado em seu clube, na época o Olympique. Teve um posicionamento mais avançado, em linhas ofensivas. O Gerson trabalhou muito mais como articulador do que como primeiro ou segundo meio-campista.